Caso de assédio em shopping de Santos complica ex-conselheiro LGBT. Escândalo no shopping Santos. Caso de assédio, escândalo no shopping Santos. Caso de assédio sexual ao adolescente causa indignação e leva ex-ativista LGBT à delegacia. Como eu comecei com você na outra pauta, Rafa, vou deixar você encerrar essa, que é o seu, vamos dizer assim, sua área de estudos, tem falado muito sobre isso, já escreveu um livro e agora estou fazendo um documentário. Eu vou passar para os Paulos primeiro, depois eu encerro com você, para você fechar com chave de ouro aí essa pauta aí. Paulo Figueiredo. Bom, é interessante, né, ver que foi um conselheiro da causa LGBT+, né? Ele solicitou aí ao rapaz que fizesse sexo oral. Isso estava num ambiente público, ali num banheiro, né? Aqui em Santa Catarina também teve um caso na qual um professor da rede pública enviou vídeos para um aluno se masturbando, né? Aqui em Itajaí. Em Itajaí. Em Itajaí também o pai está muito revoltado. Então a gente está vendo casos acontecendo aí de pedofilia, né? Eu baixei aqui algumas informações estatísticas bem chocantes sobre a pedofilia, que eu acho interessante da nossa audiência ficar ciente, para os pais poderem se prevenir, né? Poder ter um pouquinho mais de informação sobre como ocorre, quem comete, né? Quais são as maiores probabilidades, qual horário comete. Então, eu coloquei aqui essas informações, são dados estatísticos de um estudo, e ele diz que a proporção de pedófilos heterossexuais para homossexuais foi calculada como 11:1, né? 35% dos perpetradores do sexo masculino foram vítimas de abuso sexual, ou seja, aqueles que cometem, eles também foram vítimas de abuso sexual. A vítima conhece o agressor em 93% dos casos. Olha, é altíssimo essa porcentagem, né? Essa probabilidade. E as crianças que vivem com um padrasto têm 20 vezes mais chance de serem abusadas sexualmente. 96% dos agressores são do sexo masculino. Eu estou dando só um panorama, tá? Isso aqui são estatísticas, eu não estou dizendo, a gente não está falando mal do sexo masculino, a gente não está falando que o padrasto, que se tu tem um padrasto, a gente está falando assim para as pessoas terem mais informações, tá? Mais comumente, o abuso sexual infantil foi cometido por um parente do sexo masculino, além do padrasto, do pai ou padrasto da vítima, 30%. Um amigo da família, 16%. Um conhecido ou vizinho, 15%. Ou pessoa conhecida, ou o pai ou o padrasto, 13%. Então, muito importante para os pais, né, estarem atentos a esses sinais de quando vê que a criança fica desconfortável na presença de um outro pai. Né? Tem uma revisão sistemática também de 30 estudos sobre a prevalência do interesse sexual por crianças em uma variedade de amostras da comunidade, clínicas e forenses. Encontrou uma taxa média de prevalência de 2% para o interesse sexual em crianças pré-púberes, crianças, né, mais novinhas aí, e uma taxa média de prevalência de 24% para o interesse sexual em crianças pubescentes, né, aquela faixa etária ali entre 12, 14 e 15 anos, né, pessoal? Então, existe uma outra página, agora eu não consegui encontrar ela aqui antes do programa, mas existe uma página no Instagram que ela é dedicada justamente a combater a pedofilia, né? A pedofilia, ela é crime, né, pessoal? Vamos continuar falando que a pedofilia é crime. Durante um tempo atrás, teve um site do governo federal, quando ainda estava no governo da Dilma Rousseff, governo do PT, que se chamava Humaniza Redes, né, e que tratava a pedofilia não como crime, mas como uma doença, né? E dava uma suavizada, né, querendo transformar aí, querendo ter não uma suavizada, mas uma abordagem de forma diferente. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, né? Pedofilia é crime, né? Qualquer tipo de ação pedófila, de atração sexual que seja
cometida um tipo de ação, ela tem que ser repudiada e tratada como crime, como foi nesse caso aí. Né? Existem algumas agendas progressistas que, no meu ponto de vista, elas não deveriam acontecer, como, por exemplo, o Rafael Santos disse que foi numa parada gay, e a gente vê na parada gay agora a participação de crianças. A parada gay, ela está falando exclusivamente de sexualidade, de sexo. Não tem nada criança participar de parada de orgulho gay. Você está falando ali de sexo. E tem um outro número aqui que eu achei muito interessante, dos delinquentes. Ele diz, aqui no estudo, diz que os pedófilos geralmente têm um outro tipo, apresentam, na sua grande maioria, uma outra forma de parafilia, se eu não me engano. Né? Um outro transtorno aí, que é fetichismo, voyeurismo, de tentar se mostrar, de tentar se aparecer. E o que a gente vê nessas paradas? Né? A gente vê homens vestidos com fetiche sexual, é o fetiche deles estarem vestidos daquela forma. Quando estão no seu ato sexual, eles gostam de vestir dessa maneira, e ficam se mostrando para as outras pessoas. Principalmente satisfazendo seu fetiche, se no caso for um pedófilo, se mostrando para crianças. Quantos já não viram alguns vídeos nas quais homens vestidos de forma com roupas íntimas, né, femininas, dançando na frente das crianças nessas paradas de orgulho LGBT, gay, seja lá qual for. Isso, no meu ponto de vista, deveria ser um crime, deveria ser proibido. As crianças estão sofrendo ali um abuso de, como se chama, o Papini pode me ajudar, abuso de vulnerável. Né? Estão sendo expostas. Se tivesse fechado a 4 portas, seria... Imagina a situação, fechado a 4 portas, um homem vestido daquele jeito dançando para uma criança. É inconcebível. Pior ainda, é a luz do dia, com outras pessoas batendo palma. Isso é inaceitável. É inaceitável. Os parlamentares têm que formular algum projeto de lei proibindo esse tipo de situação, colocando crianças nesses locais onde são totalmente impróprios para os pequenos. Obrigado, Paulo. Com a palavra, o Paulo. Passo para o Paulo Papini. Então, né? Primeiro normalizam para depois normatizar, né? O Olavo de Carvalho já tinha falado isso. A ideia deles é, em algum momento, olha, não, é uma doença. Daí vai ser crime você criticar quem faz. Vai ser crime você demitir por justa causa, ou demitir aquele doente. Vai ser crime. Sobre esse caso de Santos, é curioso, né? Todas essas tranqueiras são ligadas ao PT. O agressor, o pedófilo em questão, tem foto dele fazendo L. Mas assim, é impressionante, não tem um que salva na esquerda. É curva de rio, sabe? A esquerda é a verdadeira curva de rio. Vai acumulando tudo que é tralha. Só junta porcaria. A parada gay, no primeiro momento, era chamada Dia do Orgulho Gay, né? O Reinaldo Azevedo, da época que ele era jornalista, da época que ele tinha um pouco de vergonha na cara, que ele tinha uma certa honestidade intelectual, é dele essa frase. Vocês vão achar nos vídeos, nos escritos dele. Ele falava, qual que é o sentido de ter o Dia do Orgulho Gay? Ninguém tem que ter orgulho por ter uma opção sexual A, B ou C, né? Você tem opção sexual A, você é hétero, beleza. Sou lá, vamos fazer agora o Dia do Orgulho Hétero, vamos sair todo mundo praticando atos, e assim, são sempre atos caricaturais, né? É sempre uma versão caricaturizada. Tanto que eu tenho aqui no escritório, eu tenho alguns clientes gays que tem ojeriza esses eventos como a Parada Gay, por exemplo. Tá? Mas a ideia da esquerda, a ideia do sistema hoje... E olha, já existe uma discussão bem aprofundada na academia, eu não estou nem falando da federal só, tá? De Fefeleche da vida, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
na academia na Europa, nos Estados Unidos, sobre um tratamento mais humanizado. O Rafael pode me corrigir. É Foucault, Capino. Foucault Relações afetivas intergeracionais. É o eufemismo que se usa, é isso, Rafael? Sim, sim. Quem defendia muito isso era o Foucault. Então. Que também era pedófilo, né? Com certeza. Lá na Tunísia, ele teve que sair correndo, que senão iam dar cabo dele. Se desse o cabo, ele ia gostar, né? Não, zoeira. Vamos encerrar esse... Tô vendo aí um certo preconceito, tá ok? Isso não pode aqui no mundo atual. O Alexandre não vai gostar. Vamos encerrar essa pauta. Eu quero encerrar com um comentário do Rafa aí sobre esses aspectos técnicos e coisas que ele tem se aprofundado nas pesquisas, né, Rafa? Olha, porque se torna até um pouco cansativo a gente falar sobre isso, mas como um amigo que mora na Lituânia, inclusive é carioca, casada com uma lituana lá, um negão, o Douglas, né? Um abraço, Douglas. O Douglas disse que esse é um dos assuntos de primazia que deve ser debatido no Brasil, porque isso é a desconstrução completa do ser humano. Quando o ser humano é suscetível e ele é exposto a todo tipo de pornografia, já vem da desconstrução, eu já comentei para vocês aquela passagem lá que Balaão, com o rei lá, o Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, aí o que Balaão disse para o rei lá? Eu não sei se foi o Balaque, eu acho que foi Balaque. Ele falou assim, manda umas prostitutas ali no meio de Israel, manda umas prostitutas cultuais ali, que aí o povo vai se desencaminhar e ele vai se ferrar literalmente, né? Então, referente ao que o Figueiredo falou, no meu livro eu deixei 2 tabelas, né? Vão lá se vocês quiserem adquirir o meu livro, vocês vão ficar expert nisso aí, para vocês entenderem as bases disso. O Alfred Kinsey e o Pomeroy, que escreveram 2 livros, Sexualidade Masculina, em 1948, Comportamento Sexual Feminino, em 1953. Aquela pesquisa que ele fez, ele pegava criança de 3 meses de idade e masturbava e relatava isso como estudo. A primeira coisa, quando você lê, você que é um leigo nisso, você lê o cara comentando a cor do pinto, do pênis é horrível isso, do pênis da criança, a criança gemendo, aí eles diziam que isso era um orgasmo, um bebê de 3 meses de idade. Isso foi taxado, isso inclusive é defendido por essa galera aí que defende que criança é ser trans, como o médico Alexandre Sader, lá do Hospital das Clínicas do Antigo, ele coloca o Alfred Kinsey como pai de tudo isso, um pai da liberdade, da transexualidade. O cara masturbava criança de 3 meses, bebê 3 meses de idade. E outra, toda essa galera, ele formou pessoas para estarem em cargos chaves na ONU, aqui nos Estados Unidos, em todo o mundo. Então, o que a gente vê hoje é que a maioria desses pedófilos, literalmente, eles estão em cargos chaves. É só vocês verem que a ONU, ela defende abertamente a masturbação de criança. Já repeti várias vezes, graças a Deus, esse partido lá na Espanha, que é o Podemos, ele caiu, ele está quase irrisório de participação política, só tem aquela Irene Monteiro, aquela asquerosa, gritando machismo e fascismo. Ela falou com todas as letras, quando era ministra da Igualdade, assim, no parlamento. Uma criança de 5 anos, ela tem direito de escolher com quem ela vai fazer sexo. Olha para vocês terem ideia. Agora, outro dado, né? Quando referente ao abuso sexual infantil, quando as crianças são adotadas aqui nos Estados Unidos, aí eles pegaram 100 crianças que foram adotadas por casais homossexuais e 100 crianças que foram adotadas por casais heterossexuais. Das crianças que foram adotadas por casais heterossexuais, 7 crianças foram abusadas sexualmente dentro desse sample, né, dentro dessa amostra. Quer dizer, 7% das crianças adotadas por casais heterossexuais foram abusadas sexualmente. Agora, quantos por cento de crianças que foram adotadas por homossexuais foram abusadas? Adivinha aí. 38% de crianças que são adotadas por homossexuais, elas são abusadas sexualmente. Quadriplicou
ou mais, quintuplicou esse percentual.